Bem-vindos a mais um Clube do Chorume, pessoal. Aquele quadro tradicional, onde eu assisto os filmes que ninguém pediu, ninguém recomendou, mas que inexplicavelmente existem. O lugar onde os filmes aí esquecidos, rejeitados, mal avaliados ganham uma segunda chance. E hoje, o convidado é um filme que mistura Velho Oeste, alienígenas, piada ruim e orçamento inexistente. E quando o filme é da Full Moon, garantia de sucesso. Então prepare a pipoca, pega a cerveja quente, ajuste aquele seu senso crítico para baixo, bem para baixo, e vem comigo. Porque Oblivion, de 1994, não confundir com o jogo ou com aquele filme menor onde tem Tom Cruise. Sim, Oblivion de 94 acaba de entrar oficialmente para o Clube do Chorume. Vamos lá, ano 1994, o estúdio foi a Full Moon, gênero sci-fi, faroeste, confusão, trecheira, enfim. Quando falamos, inclusive, de Full Moon, já remete a Charles Band, eu já falei dele, da Full Moon, inclusive, em outra indicação aqui, em outro Clube de Chorume, falando sobre o filme Parasita com a lindíssima Demi Moore. Mas hoje, Oblivion, que surgiu aí na era de ouro do VHS, como não poderia ser diferente, quando bastava um alienígena feio na capa para enganar alguém na locadora. A proposta era muito simples, Velho Oeste no espaço. Aqui nós temos alienígenas, cowboys, ciborgue, elementos de ocultismo, sim, é isso mesmo. E é aquele tipo de filme que você sente o cheiro de locadora antiga e a vontade de apertar o play e dar risada. A sinopse é tão simples, fácil de trazer aqui para você. O ano é 3031, no planeta Oblivion. Temos uma cidade que parece um cenário de faroeste reciclado, típico macarrônico italiano anos 70. O xerife ele é morto por Red Eye, um vilão alienígena que parece um lagarto que perdeu uma rinha aí pro Jeriba lá no filme Inimigo Meu. O filho do xerife, teoricamente, deveria assumir, mas aqui vem o grande plot twist. Ele é um pacifista num filme cheio de armas. Isso dura um bom tempo, até porque o roteiro lembra que precisa de ação lá no final, e essa ação ela fica reservada para os últimos 20 minutos de filme. Já antecipo isso. Não é spoiler, mas fiquem atentos a isso. Daí pra frente é tiro, monstro, discurso estranho, cenas que só existem porque alguém falou, deixa assim mesmo. Melhor que tentar explicar essa loucura, pessoal, é deixar vocês apenas com um pequeno trecho do início do filme. Mas quem que comandou esse desastre ou essa obra? Antes de continuar, a gente precisa falar do responsável por tudo isso. E o homem atrás da câmera de Oblivion atende pelo nome de Sam Irving. Calma, isso vai explicar muita coisa. O Sam, ele não veio do cinema grande, épico, autoral, de mega orçamento. Ele veio da TV, do sci-fi episódico, de produção rápida, barata, mas funcional. Ele trabalhou em séries como Star Trek, Quantum Leap, Profiler. Ou seja, o cara é acostumado a resolver a história em 40 minutos, não em longa-metragem caótico e bem resolvido. E Oblivion, inclusive, ele parece exatamente isso, um episódio esticado além do limite. É estourar, inclusive. Inclusive, ele sempre foi muito ligado a Full Moon, o que significa pouco dinheiro, pouco tempo, zero espaço para refinamento. O estilo dele aqui não é inventar, é executar. E quando o roteiro já é fraco, a execução vira sobrevivência, meus amigos. Não dá para dizer que Sam Irving não sabia o que estava fazendo, e essa é a grande verdade. Mas podemos dizer que ele aceitou o projeto sabendo exatamente onde estava se metendo.
Resultado disso, um filme que nunca parece totalmente perdido, mas também nunca sob controle. A direção é funcional, mas sem brilho, sem uma identidade forte. Nada espetacular, mas ele entregou. Tá bom. Elenco, meus amigos. Vamos aos suspeitos desse crime cinematográfico. Temos George Takei. Ele tá aqui apenas para soltar umas piadas de Star Trek. Ele não está atuando, ele está participando. Também temos Julie Newmar. Aparece como uma personagem felina. O problema é que o filme não sabe se ela é importante ou só decorativa. Mas ficou um bom personagem, admito. Também temos Musetta Vander, que é a única que parece ter entendido o espírito do churume cinematográfico. Ela entrega até uma confiança aí num filme que claramente não merece. Ela sabe que está numa produção totalmente trash e entrega isso ao ser que está assistindo. Nota que ela está maravilhosa, está lindíssima nesse filme. Mas falei de Full Moon, vou trazer aqui até o momento Full Moon. E é aqui que o filme larga qualquer tentativa de ser levado a sério. Maquiagem bizarra, monstro gigante mal animado. Arma que parecem de brinquedo, mas também é nisso, nesse ponto que Oblivion fica assistível. A Full Moon nunca quis qualidade, ela queria impacto e velocidade nas produções. O impacto até de um jeito errado, mas esse filme entrega tudo isso. Quanto ao nosso lado técnico, o orçamento é baixo, não é segredo. Os cenários são reaproveitados, como eu disse, armas de plástico, efeito prático duvidoso, direção perdida, mas ao contrário de muito lixo moderno, aqui pelo menos existe esforço, isso mesmo, ele é feio, mas é artesanal, tipo batata rústica. O uso de stop motion em algumas cenas tem um gorezinho e aquele exagero magnífico dos filmes trash. Vale a pena e por isso que está aqui no Clube do Chorume, não é por pouca coisa não. Quanto à recepção da época, pessoal, Oblivion misteriosamente foi rejeitado pela crítica. Chamaram de confuso, mal escrito, tecnicamente fraco. Eles estavam certos, mas o Clube do Chorume julga diferente. Aqui a pergunta é outra. Isso entretém na base do absurdo? A resposta definitiva é às vezes. Quem sabe não é o que você esperava como resposta, mas sim, ele entretém e nos arranca risos. Como não pode deixar de faltar, lógico que eu trouxe aqui aquele bloco de curiosidades, bastidores. Falei do George Takei, ele entrou no modo ali, foda-se o roteiro. Piadas de Star Trek não estavam no roteiro, então ele simplesmente resolveu improvisar tudo e reutilizar essas piadas aí de duplo sentido, ou um sentido referenciando Star Trek. E o roteirista, o Peter David, fez questão de dizer depois que não tem culpa nenhuma disso. Mais ou menos quis dizer, se você achou constrangedor, aí pode culpar o senhor Takei. 2 filmes eles foram gravados ao mesmo tempo porque o dinheiro acabou. Oblivion foi filmado junto com Backlash Oblivion 2. Sim, os caras já meteram 2 filmes. Não foi ousadia criativa, pessoal. Isso se chama economia nível miojo cru. Mesmo cenário, mesmo figurino, mesma poeira, só mudava a ordem dos tiros e personagens. Um merchandising tanto preguiçoso também aí, que vira até cenário. Logo no tiroteio inicial dá pra ver a logo da Full Moon num prédio. Nem é easter egg, é autopropaganda descarada mesmo. Tipo, já que o filme é nosso mesmo, vamos meter a logo aqui e foda-se. Esse marcou o nosso último namoro aí da Full Moon com a Paramount. Para alguns aqui, quem sabe até seja uma grande curiosidade ou uma grande surpresa isso. Mas esse foi realmente o último filme de distribuição, foi distribuído, melhor dizendo, pela Paramount. Depois disso a Paramount largou aí a Full Moon, que voltou ao habitat natural dela, a distribuição aí direta no VHS, mofado, capa mentirosa e assim por diante.
Também houve uma troca de ator em cima da hora, porque sim, isso veja que é muito comum em qualquer produção trash. Tem que ter essas mudanças de bastidor aí de maneira desenfreada. George Takei entrou no papel como Doc Valentine, substituindo John Astin, né, de última hora. Foi tipo, alguém conhece um ator famoso, barato e disponível para hoje? Chama o Takei. O plano era realmente lançar esse filme nos cinemas, acredite se quiser. Mas a Full Moon estava tão quebrada que mal conseguia pagar a fita Betacam aí. O resultado, passou em festival pequeno, foi direto para a prateleira do fundo de locadora. O fato é que a Full Moon também nunca teve tanto dinheiro, nunca esteve nadando em dinheiro. Então não é uma grande curiosidade, não é grande surpresa essa informação. E eu já citei algumas vezes Star Trek e, incrivelmente, tem muita gente ligada a Star Trek aí, tem, se bobear, mais gente nesse filme do que alguma conversão nerd aí que eu já fui. Tem o George Takei, Meg Foster, Julian Newman, Seta Vander, Carrie Stricken, Mike Genovese, enfim, é uma lista grande. Inclusive, o roteirista ainda escrevia uns quadrinhos de Star Trek. Se tivesse uma nave no final, aí ninguém ia estranhar, só tem no início. O que também pode ser uma referência lá. Tem uma referência nerd aqui que provavelmente só 2 pessoas pegaram. Tem uma fala que é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do slogan do Man-Thing da Marvel, né? Coincidência? Eu acredito que não, porque o roteirista trabalhava com a Marvel. Dá pra chamar isso de homenagem ou roubo elegante, não sei. Quanto ao roteiro original, pessoal, ele era tão ruim que foi cancelado. Essa é a versão boa do roteiro. Primeiro, o roteiro ele foi considerado abismal. E isso vindo da Full Moon, que já provou que coisa pior que castigo divino. Solução para isso tudo, jogaram tudo fora, mandaram o Peter David reescrever o do zero. Milagre ter sobrado alguma coisa assistível aí. Resultado, assistam vocês mesmos, né? O programa aí, Knights of Elvira, mostrou esse filme e rolou alguns flashes aleatórios, né, de alguns frames no meio do filme. Não foi arte experimental, era erro mesmo. Parece que o VHS estava amaldiçoado, né, daqueles que você aluga e vem com um espírito junto. O filme foi muito zoado pelo RiffTrax, e isso não é crítica negativa, não. É um selo de qualidade trash. Se o RiffTrax não humilhar, o filme nem vale o esforço. George Takei, que eu falei mais dele do que do filme aqui, né? Ele estava escrevendo autobiografia quando rolou esse filme. E enquanto, imagina chegar no capítulo, né, escrevendo: então eu fiz um faroeste pós-apocalíptico com alienígenas lagartos. Mesquite, porque Sutileza morreu em 1966. Julie Newman, que eu falei, que interpreta Mesquite, sim, a Mulher Gato virou Mesquite. Uma referência tão óbvia que dói, né? Só faltou ela miar. Quer dizer, não faltou ela mia durante o filme também. No point in my messing up such a prime pussy as yourself. Tem um erro de grafia nível capa de VHS aí no meio também. O nome de Isaac Hayes foi escrito errado no pôster e na capa da fita. Controle de qualidade, nunca ouvi falar. Ou o dinheiro acabou antes da revisão ortográfica, não sei, pode ser uma coisa ou outra. Metade de todo o elenco aí desse filme já havia trabalhado junto antes. O cinema trash é isso também, né? Todo mundo se encontra em um filme estranho e assim por diante. E se você chegou vivo até aqui, parabéns. Isso significa que o cérebro já foi devidamente treinado para suportar o cinema de qualidade duvidosa. Então o Clube do Churume separou 3 filmes que conversam diretamente com Oblivion. Não porque sejam bons, lógico, mas porque cometem crimes parecidos. Primeiro filme, Battle Beyond the Stars, de 1980. Se o Oblivion ele é o faroeste espacial sem dinheiro, o Battle Beyond the Stars é o Star Wars de feito. É produzido pelo icônico Roger Corman. E o filme pega tudo que estava fazendo sucesso na época e copia sem vergonha nenhuma. Até porque, se foi produzido pelo Roger Corman, a gente sabe que ia ser assim. Ele tem nave reciclada, roteiro simples, personagens genéricos, uma trilha que tenta soar épica, sem conseguir. E aí, como Oblivion, ele tem criatividade ali. Ele é barato, descarado, mas é divertido. É um clássico absoluto do sci-fi exploitation. Assista.
Segundo filme, que segunda indicação, pessoal. Space Hunter Adventures in the Forbidden Zone, de 1983. E se você curtiu a estética suja, exagerada, meio pós-apocalíptica, Mad Max aí do Oblivion, o Space Hunter é praticamente um primo mais bem alimentado do filme de hoje. O filme ele mistura aí ficção científica, ação e aquele visual oitentista, cheio de ferrugem, couro, fumaça, tem vilão caricato, criatura estranha, um mundo que parece sempre à beira de desmoronar. Não é um grande filme, lógico, mas sabe exatamente o que é, por isso, indicação de ouro. E por último, The New Barbarians, de 1983, esse que eu já falei aqui no Clube do Churume, está aí, sei lá, alguns episódios atrás. E esse é um pós-apocalipse italiano onde ninguém nunca pisou no freio. E assim, ele é um Mad Max passado pelo filtro do cinema europeu vagabundo. Tem gangue ridícula, figurino constrangedor, violência exagerada, lógica zero, tudo que eu gosto. E eles tentaram fazer com uma seriedade suprema, o que torna tudo ainda melhor. É o tipo de filme que não tenta parecer bom, ele só quer ser impactante, barulhento, inesquecível. Enfim, fica a dica, já falei dele aqui no Clube do Churu. Esses 3 filmes, pessoal, assim como Oblivion, não são experiências cinematográficas, são testes de resistência. E se você gostou de qualquer um deles, o Clube do Churume te aceita oficialmente como membro também. Quanto à sentença final de Oblivion, aprovado pelo Clube do Churume com disparado. E não porque ele seja bom, lógico, mas porque é estranho, ousado, impossível de ignorar. Aquele filme que você assiste rindo, depois se arrepende um pouco, mas é um sólido 6 de 10, na minha opinião. Antes de acabar aqui, vou deixar até mais uma cena do filme. Se isso não for o suficiente para te fazer assistir, não sei o que é necessário para que você tire um tempo da sua vida e assista essa peça. Se você discorda da sentença final, comenta aí. Se concorda, pior ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, enfim, até a próxima. Obrigado por ficarem até aqui. Don't give me that shit, Nebula boy. You both know. Your consent.